Na escola, a gente sempre ouve aquele velho discursinho sobre a camada de ozônio, que nós devemos parar de usar desodorante aerosol, gases CFCs, e aí já emenda o buraco da camada de ozônio, aí vem o aquecimento global e o efeito estufa, e a solução para tudo isso é sempre a Agenda 2030. Mas e se eu te disser que isso não passa de uma farsa? E para piorar, que eu fiz isso dentro de uma sala de aula em um seminário de química? Olá, eu me chamo Esther de Castro, sou estudante, pianista, ex-vereadora jovem e atualmente parlamentar jovem. Bom galera, sim, isso se passou no seminário de Química. O professor dividiu 4 equipes, uma com cada tema, e entre eles estavam o aquecimento global, o efeito estufa, a camada de ozônio e a química verde. Cada equipe ia falar sobre o tema e essa apresentação poderia durar 20 minutos contados. E aí eu fui pesquisar sobre a camada de ozônio e para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa um tanto quanto crítica e eu não aprecio ouvir apenas um lado. Eu sempre gosto de ouvir os dois lados e pesquisar, sim, pesquisar muito a fundo. Isso é muito importante. E eu acabei descobrindo em pesquisas mais aprofundadas de que isso não passa de uma farsa. E fica tranquilo que no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê de ser uma farsa, além de te mostrar todas as fontes para que você mesmo possa ver com seus próprios olhos. Beleza? Então já vai curtindo, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, porque esse é o canal que te traz análises políticas, dicas e conselhos, músicas e peças, hinos, enfim, que te trazem paz e alegria nos seus momentos difíceis e que, no principal de tudo, te traz de volta ao patriotismo. Então você não pode perder. Se inscreve e fica por dentro do que vai rolar por aqui. Então eu preparei para os meus colegas uma sequência de slides explicando tudo isso. É claro que eu apresentei primeiro aquilo que a gente está sempre acostumado, enjoado e cansado de ouvir sobre camada de ozônio, blá blá blá, e depois eu deixei uma pergunta nos slides. Mas será essa a verdade? E é isso que você vai descobrir. Então, sem delongas, bora pros slides. O tema que eu fiquei responsável foi a química de estratosfera, a camada de ozônio. Então vamos lá. A camada de ozônio, ela fica situada na estratosfera, em uma altitude de 20 km a 35 km da superfície terrestre, e o ozônio ele constitui essa camada e absorve 90% da radiação ultravioleta que incide na Terra, a qual é prejudicial por conter raios carregados energeticamente de fácil absorção nos tecidos da pele. A mais preocupante consequência da destruição da camada de ozônio é o aumento dos casos de câncer de pele devido ao mutagênico dos raios ultravioleta. Os clorofluorcarbonetos, os CFCs que eu mencionei no começo do vídeo, são responsáveis pela liberação de radicais livres que degradam a camada de ozônio. A formação de buracos nessa camada acontece na região da Antártida em razão do acúmulo de poluentes na região. Então essa foi uma apresentação que eu fui fazendo ao longo da aula, né, explicando o que é a camada de ozônio, que a gente está sempre acostumado a ouvir. E como é formada essa camada de ozônio? A formação da camada de ozônio acontece quando algum tipo de radiação ou energia elétrica ela incide em moléculas de oxigênio O2, separando os átomos. Um átomo de oxigênio ele livre torna-se muito reativo, tendendo a combinar-se com outras moléculas próximas.
No caso da nossa atmosfera, a formação do ozônio acontece justamente por essa combinação de um átomo livre de oxigênio e uma molécula biatômica de oxigênio. As outras moléculas, como o nitrogênio, também são abundantes na atmosfera e agem como catalisadores, ou seja, eles aceleram a reação de forma na formação do ozônio. E para que serve então essa camada de ozônio, segundo o que a gente está sempre acostumado a ouvir na escola? Bom, ela funciona como um filtro natural de raios solares que são compostos por radiações eletromagnéticas como a radiação infravermelha e os raios ultravioleta que podem causar danos à saúde humana e prejuízos ecológicos. Todavia, vale dizer também que esses raios, a vida na Terra também não sem eles, a vida na Terra também não existiria. A camada de ozônio, ela deixa passar apenas uma pequena porcentagem desses raios que são imprescindíveis para a manutenção da vida terrestre, como dos organismos fotossintetizantes, para que ocorra o ciclo da água e tantos outros processos. Então tá ali no canto, né, o desenhinho para vocês verem. E a destruição da camada de ozônio, vamos lá. Os clorofluorcarbonetos, CFCs, eles são gases mais citados quando se fala da destruição da camada de ozônio. Essa substância, a princípio, parecia ideal para usar nos aerosóis e sistemas de refrigeração, visto que é um composto estável e não tóxico. No entanto, tempos depois, descobriu-se que os clorofluorcarbonetos, ou seja, CFCs, ele sofre fotólise. Ele quebra a molécula por incidência de luz, liberando um radical livre e reativo na camada de ozônio. Para conter esse processo, foi criado o Protocolo de Montreal em 1990. O Brasil abraçou a causa, comprometendo-se a eliminar o uso de produtos de base CFCs até janeiro de 2010. Mas então, o que é o tal buraco na camada de ozônio? Que eu mencionei no começo do vídeo, então vamos lá. Buraco na camada de ozônio é a baixa na concentração de ozônio de um ponto localizado. Ele está presente na região da Antártida devido à baixa circulação do ar durante o inverno, fazendo com que os poluentes que ali estacionaram sejam lançados na estratosfera. A reação de degradação do ozônio ela acontece da seguinte forma. Então vamos lá. Primeiro, a luz ultravioleta quebra a molécula do poluente formando um radical livre, um Cl. Então tá em imagem. O cloro ele reage com o ozônio, o O3, formando o O2 e o ClO. Este também é reativo e interage com outra molécula de O3, tendo como produto o radical Cl, que reinicia o ciclo até se conectar uma substância diferente, formando uma molécula que não se decompõe como os raios UV, ou seja, ultravioleta. E quais são as consequências, então, dessa destruição da camada de ozônio que foi muito pregada pra gente? Com a destruição da camada de ozônio, há uma maior incidência dos raios solares. O excesso dessa exposição é prejudicial à saúde humana. Ela afeta algumas espécies de micro-organismos, intensifica o efeito estufa, como eu havia mencionado, porque uma coisa puxa a outra, e há também a hipótese da possível inundação de áreas hoje habitadas em decorrência do descongelamento das geleiras e o aumento do volume de água nos oceanos, ou seja, isso se refere ao aquecimento global. E como preservar a camada de ozônio? Esteja atento à manutenção de eletrodomésticos como geladeiras e ar-condicionado, pois esses aparelhos eles emitem os clorofluorcarbonetos CFCs, aqueles gases, para a atmosfera quando desregulados. Evite a compra de aerosóis, como mencionado no começo do vídeo, com os clorofluorcarbonetos CFCs, Opte por sprayers com bomba em vez de frascos pressurizados. Utilize transportes públicos com mais frequência, menos veículos circulando garante a emissão de menos gases poluentes.
Separe o lixo corretamente e descarte baterias e pilhas em lixos próprios para esses materiais. Quando descartados de maneira errada, os certos produtos eles podem contaminar o solo e liberar metais pesados na atmosfera. Mas será essa a verdade sobre a camada de ozônio? E a minha resposta foi: não! Ela na verdade não existe. Você acredita nisso? O que existe é a chamada ozonosfera. Ela é a parte baixa da estratosfera, onde a probabilidade... E por que probabilidade? Porque a ozonosfera, e não camada de ozônio, ela é totalmente instável. Ou seja, da existência de gás ozônio é maior dada de certas condições particulares, ou seja, tem que ter condições para que essa ozonosfera exista. Então me acompanhe, por favor. Assim, o ozônio ele se apresenta como nuvens ozônicas, anomalias, e não como uma camada. Então presta atenção, e não como uma camada, as quais permanecem nessa faixa da atmosfera onde a pressão é muito baixa. Então tá aí um desenho para vocês entenderem melhor a camada de ozônio, ou seja, a ozonosfera, e não camada de ozônio. E você pode estar perguntando, ué, mas quem te falou isso? Quem disse isso? Quem foi o cientista que comprovou isso? Para você ter ideia, nem mesmo o próprio Gordon Dobson, que era o pai da matéria, ou seja, quem estudou a ozonosfera durante tanto tempo, ele não dizia camada, buraco na camada e coisas afins. Eles já sabiam que a variação do ozônio é extremada e de uma hora para outra verificava-se uma variação de 1000% nas concentrações do gás dada da sua alta reação. Ou seja, ao mesmo tempo deve-se ressaltar que o gás ele só é produzido da ação da radiação ultravioleta da banda C. Então a gente conclui, sem luz, sem ozônio. Simples assim, é muito simples. Dessa forma, nas partes polares, a baixa concentração verificada da saída dos respectivos invernos é dada pela ausência de luz solar e não por causa dos CFCs ou coisas do gênero. Então, galera, o que é isso? A ozonosfera, como dito anteriormente, da composição dela é o oxigênio mais o oxigênio e o nitrogênio, aquela mistura toda, geram a ozonosfera. Ou seja, quando chega no inverno na Antártida, vocês bem sabem, são 4 meses, 6 meses só de noite. Ou seja, o dia é noite, a noite é noite. Então, sem luz não existe ozônio, porque é essa luz que traz o oxigênio O2 para que aconteça essa mistura e, enfim, ou seja, é muito simples, não se trata de poluição, de uma camada de poluição que se forma ali, não é nada disso. É apenas um negócio muito simples, sem luz, sem ozônio. É muito simples. As diferenças marcantes entre os hemisférios da Terra fizeram com que as anomalias, essas nuvens que eu mencionei, sobre o Polo Sul, fossem mais concentradas do que as verificadas no Polo Norte. E os cientistas, olha bem isso, e os cientistas sempre souberam disso. Para você ver o tanto que você foi enganado durante tantos anos. Para te mostrar mais ainda, quem foi essa pessoa que me informou tantas coisas, ou seja, que eu pesquisei sobre ela, foi o professor Ricardo Felício. Inclusive, ele deu uma entrevista na Brasil Paralelo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo para que você assista, porque é muito importante. Ele é bacharel e mestre na meteorologia pela Universidade de São Paulo, a USP, uma das mais importantes universidades, e pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE. Com pesquisas desenvolvidas na Antártida, ou seja, ele esteve lá, ele presenciou tudo isso, onde já esteve por 2 temporadas e ele é doutor em climatologia pela USP. E nessa grande universidade paulista, ele atua como professor. Mas e toda essa questão dos poluentes? Como eu disse para vocês, elas não afetam em nada. Pelo contrário, o CO2, que é um gás que eles têm como
um poluente, ele não é um poluente, pelo contrário, ele é fundamental para a vida na Terra. E quanto mais CO2, melhor é para as plantas. Vocês podem estar vendo isso nas pesquisas que eu vou deixar aqui para vocês. E aí pode surgir a pergunta, mas o que acontece com a ionosfera no inverno então? Ela apenas volta ao oxigênio molecular, o O2. Ela se desfaz porque ela é um tipo de nuvem, uma anomalia. E os CFCs, como dito, eles não fazem mal algum. Aqueles gases que eles falam no começo que fazem mal porque polui, que não sei o que, é tudo mentira. Eles não fazem mal algum. E pelo contrário, os gases que nós temos hoje nas nossas geladeiras e freezers, eles são gases explosivos. Você tem noção disso? São gases explosivos. E eu posso te mostrar um exemplo de um incêndio que aconteceu no prédio de Londres e começou com uma geladeira. Olha para isso. Olha para o estado disso. Por conta de uma geladeira que tem um gás explosivo dentro dela. Pegou um incêndio num prédio inteiro. Você pode jogar essa notícia no Google e saber mais sobre o que aconteceu. Inclusive foi mencionado até mesmo pelo professor Ricardo Feliz, que eu apresentei para vocês. E você pode estar se perguntando, não é? Mas e os cientistas? E aqueles cientistas que mostram a camada de ozônio, o aquecimento global e tanta coisa? Quem são eles? A maior parte dos chamados cientistas, presta atenção, são na verdade ongueiros, burocratas, pesquisadores de outras áreas que não tem nada a ver com climatologia, que é a área que estuda toda essa questão da ozonosfera e enfim. E aí surge uma pergunta que eu deixei bem claro na classe, que poderia estar surgindo na cabeça de todo mundo. Então, se não existe essa camada de ozônio e o aquecimento global, efeito estufa, por que é que eles inventaram isso? Por que a gente estuda isso? Vou te explicar nesses 5 tópicos que eu preparei para você. Trata-se de geopolítica, ou seja, da questão de dinheiro, e um domínio, ou seja, a OMS, ONU, eles querem todos ter um governo mundial, ou seja, todas essas instituições, elas buscam o globalismo, ou seja, um governo mundial, um único governo para liderar o mundo inteirinho. E aí, para que isso ocorra, eles precisam da criação de uma nova civilização. Você tá entendendo? Um novo homem. Porque a gente pode pegar exemplos simples. Nós tivemos a Revolução Francesa, aí nós tivemos o nazismo de Hitler. E por que tudo isso foi à falência? Porque as pessoas não concordaram. Eram pessoas de princípio. Não abandonar as suas crenças, o seu princípio, a sua moral, por conta de apenas uma ideologia. Então, o que eles buscam? Para que eles consigam o globalismo, um governo mundial. E globalismo é diferente de globalização, tá? A globalização, ela tá mais voltada para a questão da economia mundial, e o globalismo, um governo mundial. E o globalismo, ele controla a globalização. Porque como é que se inicia, ou seja, quando será imposto o governo mundial, esse globalismo? Quando eles começarem a cobrar impostos. Quando você tá lá com o seu carrinho, que solta o tal CO2 e as poluições que eles inventam, que é o carro a gasolina, eles vão começar a cobrar impostos do seu carro. Porque ele está soltando impostos da sua vaca, do seu boi, enfim. Aí começa um governo mundial. E vocês sabem que os nossos governantes, ou seja, o desgoverno atual, e entre outros que antes de 2018 passaram pelo Brasil, vocês bem sabem que eles amam criar um imposto para que a gente pague. Então começa nisso, e eles precisam de uma nova civilização. E aí a gente já vem com uma resposta da nossa pergunta: por que nos ensinam isso na escola? Acredito que vocês já ouviram aquela fala de Nelson Mandela:
A educação é a arma mais poderosa que você tem para mudar o mundo. De fato, uma frase muito linda, mas se aplicado errado, isso não vai dar certo. E é isso que eles buscam fazer. E através da escola, eu não sei se vocês perceberam, mas acredito que sim, é um instrumento de doutrinação que busca mudar os nossos vícios, os nossos hábitos e a nossa cultura. E é por isso que estudamos, somos doutrinados, viramos massa de manobra desses governantes, dessas instituições. E é isso que eles querem. E é claro que tem muito dinheiro envolvido nesse processo. Porque, por exemplo, se uma fábrica ela produz um carro elétrico, ela precisa vender. E qual vai ser a desculpa dela? O ambientalismo. Sim, temos que proteger o meio ambiente. E quanto a essa questão de geopolítica, de um único domínio, eles tinham apenas duas alternativas para fazer isso. Ou eles partiam para a ideia de um ET, uma invasão alienígena, que não ia colar, ou eles partiam para o meio ambiente, para a ideia do ambientalismo, que mexe com as pessoas. Porque se você fala, você não é a favor do meio ambiente, e as pessoas te condenam e te obrigam, então fica mais fácil manipular as pessoas através dessa mentalidade do ambientalismo. E aqui está o site de pesquisa que eu disponibilizo para você. O Instituto Plínio Correia Oliveira foi uma entrevista do blog Geógrafos com o professor Ricardo Felício, que eu mostrei para vocês. E no início da apresentação eu mostrei toda aquela questão de camada de ozônio, entre aspas, porque não é camada de ozônio, é ozonosfera que existe. Essa questão de camada de ozônio eu tirei do mundo da educação, que envolve o UOL, Brasil Escola, enfim, esses sites que para as escolas brasileiras são confiáveis. Mas eu te indico pesquisar a fundo. Finalizei a minha apresentação, agradeci. Pessoal, essa questão de levar fontes, levar comprovação para os colegas, isso é muito importante. Porque eles, pelo menos, despertam uma sensação de pesquisar mais a fundo, e é isso que eu quero para você também. Se você concorda comigo, deixa aqui embaixo nos comentários aquilo que você percebe sobre esse tema. E se você discorda, você pode deixar as suas dúvidas e entrar nos sites de pesquisa para que você entenda melhor essa questão. Mas, gente, eu quero dizer aqui que o buraco é mais fundo. Se você ficou até aqui, deixa um like, compartilha com seus amigos, porque o canal precisa crescer. Tem muita coisa que eu estou explicando e que eu gostaria que abrangesse mais pessoas, para que mais pessoas soubessem dessa verdade. Então se inscreva, deixe o seu like, compartilha com seus amigos e se prepara porque tá vindo muitos vídeos por aí. Já aproveita, me segue no Insta porque vai ter informações a semana toda. Segundas e sextas, TikTok, então vai estar aqui embaixo. Terça e quinta, YouTube, estarei por aqui. E quarta-feira estarei no Instagram, então presta atenção, notícia a semana toda. Então já se inscreve, entra nas minhas redes para você ficar atualizado em tempo real, que possa ter tirado essas dúvidas da sua cabeça. E o próximo vídeo vai ser como não ser doutrinado em sala de aula, em que eu vou te dar dicas de como ter coragem para fazer isso que eu fiz, desafiando todos os meus colegas, inclusive o professor. Tchau pessoal, e até o próximo vídeo.